Muito boa tarde. Vamos falar um pouquinho sobre mesa de som e sobre sua regulagem. Embora que a nossa mesa aqui, ela é uma mesa de 10 canais, é uma mesa Behringer, certo? E eu estou usando aqui, ó, para essa gravação, esse microfone. Esse microfone aqui é um microfone simples, não é um microfone chamado de condensador. Microfone de condensador é esse aqui, que necessita de 48 volts para ele ser acionado, porque ele vai ter uma captação a nível profissional, de alta qualidade, peso, agudo, grave e médio. Bom, vamos lá. Então, esse microfone aqui, para ele ser acionado, ele vai estar ligado num desses dois canais, é o que vai funcionar o sistema para esse microfone, tá? Nesse sistema. Nós temos entrada para microfone condensador e o microfone comum aqui na mesa. Lógico que uma mesa mais profissional ela vai ter as mesmas conexões aqui, cabo de 3 pinos, mas se for microfone simples, a parte do meio ele vai servir só como aterramento, ele não vai servir para receber no microfone o 48 volts, porque ele não é preparado para isso, ele não tem a placa amplificada aqui dentro para receber o 48 volts aqui do Phantom, tá? Então o Phantom só deve ser acionado quando você tem alguém utilizando um microfone desse, de condensador. Mas vamos lá, quais são as questões da mesa? Nós temos o microfone simples, né? São os canais. Temos aqui o botão chamado botão de ganho, que a maioria das mesas também tem, além do volume que você vai encontrar aqui, né? O volume do microfone, do canal do microfone. Você vai ter o volume geral da mesa, controle de fone de ouvidos e aqui, no caso, cada canal com sua regulagem de volume. Microfone, lembrando que são regulagem de high, é o agudo, o mid aqui, ó, abrindo um pouco o mid, o agudo, o mid seria o médio e low, no caso dessa mesa, é o grave. Alô, teste, gravando som, aí o grave. E algumas mesas vão ter esse botão aqui também, conectado ao low. O que é? Quando você aperta ele dá vamos dizer assim, ele equaliza o low, ele deixa o peso um pouco maior, ou você tira ou você abaixa, acima daquela regulagem que está aqui, tá? Então você tem esse controle. Aqui no meu caso, nós temos uma mesa de efeitos, né? Que ela tem, aqui a minha mesa ela tem mais de 100 efeitos. Então tenho aqui o efeito 74 que está ligado, e aqui no caso você regula o que? O efeito. Mas vamos lá, por exemplo, se tem uma mesa que não tem o efeito nela, mas de repente lá embaixo, no mezanino, existe lá uma câmara de eco, como é usada em algumas igrejas ou em algumas rádios, o que vai acontecer? Você vai ter um controle aqui também. Quando estiverem cantando, falando, enfim, você pode fazer uma regulagem leve aqui. Quando você mexe na regulagem desse botão, você vai acionar o que? Vai acionar um efeito de um delay, um efeito de câmara de eco, tá? Então, como a minha mesa aqui ela já tem nela os efeitos, então é aqui que eu controlo, né? Se eu for aumentar aqui, ó, olha, eu estou aumentando aqui, ó, olha lá, deu uma diferença no som, né? Eu vou mexer aqui um pouquinho, vamos pôr aqui no efeito 54, vou diminuir aqui, ó, câmara de eco, né? Um delay aqui, um reverb, enfim, aqui você vai controlar. Por exemplo, você tem o botão geral do efeito, mas você pode controlar em cada canal só para dar um brilho, não para de repente dar um eco excessivo, tá? Então, botões de FX são geralmente na mesa de som já
avisa que você pode acioná-los quando tiver aí uma mesa de som conectada, tá? Então, não tem na igreja, não tem aí na sua mesa de som um efeito já vindo de dentro dela, você vai inutilizar esses botões, você vai deixar fechado. Só vai usar quando você tiver, de repente, um aparelho conectado à sua mesa, que provavelmente também entra aqui nas entradas de FX. Por exemplo, se eu tivesse uma câmera de eco, ela entraria aqui, ó. Ela entraria aqui, sairia da minha mesa, passaria por ela e retornaria aqui, e eu controlaria aqui, tá? Então vamos lá. FX, efeitos. O que é o PAN? Muita gente me pergunta o que é o PAN. O PAN é o seguinte, o PAN ele controla, virando para direita, você vai acionar um canal só da mesa. O canal as caixas de som do lado direito vão estar saindo a sua voz, você vira, aqui o lado esquerdo vai estar também falando. Como eu estou com home theater, aliás, eu estou com subwoofer, e o subwoofer ele só tem um grave e 2 pequenos agudos, no meu não dá um efeito muito legal, mas o comum aqui, quando você está com fone de ouvido, ou numa transmissão, ele vai dar o efeito estéreo. Então, lembrando, PAN em cada canal. Se você esquecer um botão desse acionado, você vai ter um problema aí, que vai ficar no auditório um som mais alto de um lado e o outro comparado ao outro. Então, qual que é o correto? Deixar o PAN todos no meio. FX fechado, se você não tiver um efeito de mesa ou um equipamento sobressalente. E vamos ao low, regulagem de grave e agudo. A regulagem de grave e agudo vai depender muito da marca do microfone, vai depender muito da voz de quem está sendo o locutor, né? Ou o cantor, enfim. Sempre observar o timbre de voz. Tem voz que precisa tirar o grave, tem voz que vai precisar aumentar o grave, tem voz que vai exigir abrir mais o médio. Aqui o médio está indo bem, mas às vezes numa igreja, num evento grande, se você abrir demais o médio ele é muito responsável por maior parte dos problemas de microfonia. E aqui nós temos o agudo, né, que também tem voz que vai precisar de um som mais agudo. Então vamos lá, canal são esses. Uma coisa que tem que se observar na mesa de som, às vezes você acaba se esbarrando com outros botões perto. É o mesmo caso daqui. Para que servem esses botões? Esses botões aqui é para entrar aqui na linha. O que é linha? Observar essa parte do vídeo. Linha, line 3/4, line 5/6, são linhas em que vão entrar equipamentos amplificados. Aqui não é microfone, pessoal. Aqui estão alguns resultados.